Boa tarde, professor Simões. A gente está apresentando aqui o nosso projeto de fonte. Nós fazemos parte do grupo 27 e, basicamente, a ideia do projeto é pegar uma fonte que consegue pegar uma corrente alternada a 60 Hz, que é o padrão brasileiro, né, de 127 ou 220 volts, e traduzir isso daí, ter como saída uma corrente direta, corrente contínua, né, de 3 a 12 volts. Isso para a gente usar em projetos de eletrônica ou qualquer coisa do tipo. Então, o resultado do projeto é esse. Aqui a gente tem a entrada da tomada, né? Vamos fingir que a gente está ligando a tomada aqui através desse botão. E a fonte começa a funcionar. Qual que é a ideia? A gente tem esse transformador aqui, que transforma de 127 para 15 volts. E a razão que a gente está usando é essa daqui, 0,118, que é basicamente o cálculo de 15 dividido por 127. Depois disso, a gente tem uma ponte retificadora. Qual que é a ideia da ponte retificadora? Bem, como a gente sabe, o diodo ele permite a passagem da corrente por apenas uma direção. Então, quando a gente coloca 4 diodos nessa formação aqui, o que acaba acontecendo é que tanto aqui por cima a corrente consegue ir e chegar nesse cabo aqui, quanto por baixo a corrente consegue ir, chegar nesse cabo, percorrer todo o caminho e voltar por aqui, ou voltar por aqui. Então, o que acontece é que a gente cria os dois caminhos possíveis para a corrente chegar nesse mesmo lugar aqui, efetivamente transformando uma fonte alternada, né, uma corrente alternada, em uma corrente contínua. Logo depois disso, a gente colocou um capacitor de 400 microfarads. E qual que é a ideia desse capacitor? Bem, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, existem alguns momentos em que a fonte está zerada, né? A corrente está produzindo zero, a fonte está produzindo zero de corrente. E nesses momentos, o circuito meio que dá uma travada. E qual que é a ideia? Quando a gente coloca esse capacitor aqui, a gente consegue meio que impedir que essas variações, né, que esse momento em que a fonte não está produzindo corrente, afete o nosso sistema, porque ele está armazenando um pouquinho aqui. Então, quando a fonte para de enviar corrente, o capacitor toma o lugar dela por um instante, assim, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Eu vou explicar mais sobre os resistores, o Zener, o potenciômetro e o transistor. O resistor 1, ele possui 400 ohms e ele está localizado no circuito para que o diodo Zener não queime, pois caso ele não esteja no circuito, passará uma corrente infinita no diodo Zener, assim queimando ele. O diodo Zener ele possui uma tensão de ruptura de 13 volts, sendo o modelo dele 1N4743, e toda tensão que passar por ele vai ser uma tensão que está acima da tensão de ruptura. Caso contrário, o diodo Zener desliga e toda a tensão passará entre o potenciômetro e o resistor 2. O potenciômetro e o resistor 2 estão ligados em série, visto que o potenciômetro funciona como uma resistência variável. E o máximo de resistência nesse fio é a resistência de 7.500 ohms, para que a tensão mínima na saída seja de 3 volts. E a resistência mínima, no caso, nesse fio, é de 2.500 ohms, quando o potenciômetro está ligado, para que a tensão máxima seja alcançada, de, no caso, 12 volts. O transistor, ele é um transistor NPN e ele funciona da seguinte forma: a corrente que é transmitida entre base e emissor, podemos ver a corrente de base, ela está sendo coletada do potenciômetro e está sendo enviada para o emissor. O transistor ele tem a função de realizar um ganho nessa corrente. O que é esse ganho? Esse ganho é simplesmente um fator de multiplicação que, como eu já disse, multiplica a corrente base emissor. No caso,
a corrente de base é aproximadamente 1,8. A corrente do coletor, no caso, é 184. E a corrente do emissor é aproximadamente 100 miliamperes, visto que também o potenciômetro ele está no mínimo. Caso mude o potenciômetro para o máximo, a corrente se altera. Aí o resistor 3, ele está no circuito para proteger o LED, porque senão acontece a mesma coisa que o diodo Zener, passa uma corrente infinita no LED, o LED queima. E o LED localiza-se no circuito principalmente para testar na vida real se a saída realmente está recebendo uma tensão. E o resistor 4, ele funciona como a saída, que no caso foi escolhida a resistência de 120 ohms para simular a saída.